microfone, falando por aqui mesmo. Muito bem. Pelo que eu me lembre, tá? Nós estamos estudando o capítulo 18, né? Que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade, que nós começamos a estudar a partir da lição número 43, né? Que falava sobre o item 221, parágrafo 5º do livro da Seara dos Médiuns, na lição 43, ele diz mediunidade e alienação mental, né? Vamos dizer assim, loucura ou qualquer coisa que o valha. E o Emmanuel, então, cita no livro dos Médiuns o item 221, parágrafo 5º. Ok? Nós já lemos esse item 221 e paramos no item, na pergunta número 7 deste item, É isso. E pelo menos é isso que eu lembro aqui. Eu só queria saber se tem aqui a minha leitora, normal. Se não tiver, eu preciso saber. Deixa eu ver quem está aqui que pode me ajudar na leitura. Tem um monte de gente que pode me ajudar na leitura aí. Quem deseja me ajudar? Faustinho está aí. Tem a Eleci, tem a Rosane, tem a Ivone, tem até o próprio... A Cláudia. Tem a Cláudia. E aí, Cláudia? O Faustinho abriu ali, ó. Eduardo, eu posso ler, mas eu preciso pegar o livro. Que livro que é? É uma mistura dos dois. Então. Deixa eu perguntar, será que a Cláudia não pode ler para mim ou ela vai ter que sair no meio do caminho aí? Viu, Faustinho? É o livro dos médiuns e o livro Seara dos Médiuns. Tá, o livro dos médiuns. É no capítulo 18, da segunda parte. Capítulo 17. 18. Capítulo 18. Isso. O meu livro é bem antigo, hein? E aí, no capítulo 18, você procura o item 221 e vai na pergunta número 7 dele. Acho que eu já achei aqui. Capítulo 18, pergunta 221. 7. E fala sobre crianças, é isso? Isso. Porque na pergunta, só um pouquinho, na pergunta anterior, ele sugere fortemente, né, que não se deve desenvolver a mediunidade nas crianças, né? Então, a resposta do espírito ao Kardec, né, muito clara, e diz que a criança pode ficar muito assim, impressionada, ela tem uma imaginação muito grande e pode ficar com sequelas, né? Então ele acha que não é importante, e ela não tem
ainda maturidade para falar sobre as consequências morais das ações dos espíritos ou, né, assim por diante. Então, ele termina, né, a resposta da pergunta 6 para falar sobre que os pais prudentes devem afastar as crianças, né, dessas ideias, né, que é do desenvolvimento da mediunidade, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, aí nós paramos na pergunta 7, porque aí o Kardec faz uma pergunta importante para ele. Tá ok? Você pode ler, então? Então, vamos lá. Pergunta 7. Estão me ouvindo bem? Sim. Entretanto, há crianças que são médiums, naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente? Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões, geralmente, pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que, a miúdo, esquece. Mais tarde, o fato lhe vem à memória e, se conhece o Espiritismo, explica-se facilmente. Então veja, essa é uma resposta complicada, né? Ele fala, inclusive, a questão, né, do efeito, né, de efeitos físicos, né? Porque é uma coisa muito natural. Para quem estudou esses fenômenos de efeitos físicos, que era bastante comum, existem essas descrições no Kardec, existem em outros livros, né? A gente nota que, geralmente, a maioria dos fenômenos ocorria com crianças, como o que eles chamavam de epicentro, né? São os famosos casos de poltergeist. Essa é uma palavra alemã, né? Que é polter, é brincalhão, né? E Geist é espírito. Então, é poltergeist, é espírito brincalhão, espírito zombeteiro, né? E geralmente, esses espíritos se utilizam da mediunidade e dos fluidos de crianças, né? E quando a gente diz crianças, nós estamos falando aqui de crianças entre 10 e 15 anos, né? Que elas acabam fornecendo este material e o fenômeno ocorria com mais frequência, mais abundância. Tá ok? O Kardec coloca aqui que tem aquelas que têm visões, né? E também fazem a psicografia. Nós conhecemos pessoas que tinham essa mediunidade, né, de escrever desde criança. E o Espírito diz, bom, quando a criança já nasce com tudo isso de maneira espontânea, né, essa mediunidade é da própria natureza dela, né, está na sua constituição, né, que permite que isso ocorra, né?
Então, quantas e quantas crianças não comentam para os seus pais que estão brincando com algumas outras crianças, né? Ou mesmo que vê determinados espíritos que aparecem, pessoas que aparecem, e para a criança, aquilo ali é uma coisa absolutamente natural. Ela não faz diferença se aquilo que está aparecendo para ela é uma coisa errada ou certa. É uma coisa natural, normal. Ela vê as pessoas como nós, reencarnados, e vê o espírito, que está vestido da mesma forma, tem a mesma forma que nós, conversa com ela, né? Então, isso é muito comum. Só que, né, ela não deve ser provocada. A continuidade do fenômeno, né? Então, geralmente, os fenômenos de poltergeist são muito ruins, são coisas que não são boas, né? Porque o espírito realmente traz muitos inconvenientes para a família que sofre as ações do poltergeist, né? É muito complicado isso. Portanto, a ideia é que a criança, né, se ela tiver visões, ela não vai dar muita importância e pronto. O que a gente não precisa é ficar atrapalhando, né? Infelizmente, a grande maioria das famílias, quando a criança diz, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, aquele negócio está, né? Estou vendo um homem assim, 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 que está aqui, eu estou vendo tal pessoa, os pais ficam bravos, né? Os irmãos, né, também ficam bravos. Por quê? Porque aquilo não deve acontecer na cabeça deles. E geralmente podam, né, a criança. Fala assim, olha, você não está vendo nada, isso daí é só da sua imaginação, e por aí vai, né? Então, eu conheço uma médium que tinha uma irmã muito legal e falava para ela assim, está me vindo uma inspiração. E a irmã ia com ela para um lugar, para o banheiro, geralmente, né? E ela ficava ali escrevendo, recebendo ó, mensagens, né? Até que chegava uma hora e falava assim, pronto, acabou a minha inspiração. E ela saía do banheiro, né? Por quê? Porque a família em si não ia dar aquela, vamos dizer assim, aquele entusiasmo, né? Nossa, que legal, você é médium e assim por diante. Aí o espírito responde, inclusive, né, explica que quando for adulta, aquelas coisas todas vão chegar na mente dela, né? Ela vai se lembrar e o espiritismo, né, vai explicar facilmente que o que ela fazia era ver espíritos, era isso que estava acontecendo. No poltergeist, a coisa é mais complicada, porque geralmente no poltergeist, os espíritos se utilizando dos fluidos disponíveis na casa, e geralmente na casa havia problemas de vamos dizer assim, não era uma casa muito tranquila, né? Os espíritos misturavam, né, sal com açúcar, jogava o arroz
no meio quando o arroz estava sendo feito, eles jogavam açúcar dentro e vão trazendo destempero. Tem também, né, tem relatos de poltergeist em que a- pegava fogo no berço da criança, pegava fogo no guarda-roupa, né? Então, eram fenômenos que, quando a criança estava por perto, acontecia. Mas ela não tinha ideia nenhuma de que aquilo era uma questão de mediunidade, né? Mas a ideia principal é a que está na número 6, né? Não deve incentivar as crianças a desenvolverem a mediunidade. E tratar naturalmente quando elas relatarem visões, conversas, né? Deixa normal, não vai causar muito problema, a não ser, né, quando os espíritos que aparecem são aqueles que vêm assustar, vêm machucar, né, vêm xingar a criança e assim por diante, e aí ela fica bastante assustada, né? E aí precisa de uma ação de ajuda espiritual. Falei demais. Alguém quer comentar alguma coisa? Tirar dúvida? Eduardo, Oi. quando a Lídia morava em Mojimirim, a vizinha delas lá era a Neide. E a Neide tinha irmã que chamava Lúcia. E a Lúcia fazia parte lá da Mocidade Espírita de Mojimirim. E a Sim. Neide ficou grávida e nasceu uma menina. Essa menina, com 2 anos, ela não via meu pai. Ah, é? Ela via o irmão Bento. E ela se assustava. E quando ele estava chegando. Interessante é que, às vezes, ela nem via ele. Ele estava chegando, ele parava o caminhão perto da casa da minha tia, ela era vizinha, ela morava na casa do lado. Ele estava chegando e ela já começava a chorar. E aí depois foi. Aí a Leda conversando com ela, e foi, né? E assim continuou. E depois de, quando ela estava com 3, 4 anos, começou comigo. Ela não me via. Às vezes ela via. Aí que complicou mais, o Pedro Paulo, e às vezes ela via o índio. Então ela dava pulos de susto. Sei. Então a Leda começou a explicar para a Neide, né, que era a mãe, como ela lidar com isso. Por quê? Porque a menina ia também em outros lugares, e às vezes ela olhava, ela não sabia que ela estava vendo. Sei. Se ela estava vendo a pessoa ou o espírito. Uhum. Né? E eu nunca entendi porque ela falava assim, por que ele é preto? E aí eu pensei sobre isso, né? Será que ela vê no rosto do meu pai o rosto do irmão Bento? Bom, se realmente ela não via o rosto do seu pai, ela estava vendo, na verdade, o espírito. Ela via o espírito. Então é como se ele estivesse, vamos colocar assim naquela palavra que geralmente a gente usa, que não deve, incorporado, né? Então o irmão Bento estava incorporado ali. Com certeza não era isso. No fundo, o que ela tinha era a percepção do espírito e É. não do seu pai. E dava o que fazer, porque quando às vezes ele estava chegando, ele estava virando a esquina com o caminhão, ela já começava a chorar. Aí eles já sabiam que ele estava chegando. E É bem complicado isso. mas foi interessante. Teve uma história muito interessante com um amigo meu da faculdade,
e ele chegou na sala, né, e viu uma pessoa que estava brincando com a filha dele. E ele falou para essa pessoa: "O que você está fazendo aqui?" Era um homem, né. "Ah, eu estou brincando com a menina, tal." E ele perguntou para a menina, né: "Ô Mariana, você está vendo?" "Ah, ele está aí brincando comigo já há algum tempo." Aí ele pegou, abriu a porta e falou: "Sai já daqui, não quero saber de você. Não entre mais aqui." E fechou a porta, né. O homem saiu e ele fechou a porta. Aí ele perguntou para a filha, né, que era pequena: "Como que ele entrou aqui? Você abriu a porta para ele?" Ela falou assim: "Não, de repente ele estava aqui na sala. A porta estava fechada e eu fiquei brincando com ele, ele é bonzinho." Já viu, né? A cabeça do pai entrou em parafuso. E esse pai não não aceitava de jeito nenhum o fenômeno mediúnico, né. Ele dizia que era esquizofrenia. E efetivamente ele deve ter ficado esquizofrênico naquela hora. Dele e da filha, né? É, Agora o duro é ele admitir que ele era esquizofrênico. pois é. É porque ele foi assistir uma reunião mediúnica que chamaram ele, e nessa reunião mediúnica, ele falou assim: "A única coisa que eu vi claramente acontecer é que tinha um monte de gente esquizofrênica que a cada vez aparecia com um determinado sintoma, um problema, isso e aquilo, e foi assim que aconteceu, um bando de loucos." Esse que ele descreveu a reunião mediúnica. Eu falei: "Por que você foi lá se você nunca tinha falado nada, você nunca tinha lido sobre o assunto?" Eu disse: "Ah, me deu curiosidade, um amigo falou que podia me levar e me levou." Aí, né, jogou fora a oportunidade de aprendizado. Pois é. Muito bem, vamos na pergunta número 8. Pergunta 8. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Não há idade precisa, e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico, e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem outro inconveniente que se relaciona com a experiência da criança. No caso em que se quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. Pois é, né. Por que que ele fala isso? Por que que ele chama a atenção para isso, né? Muito bem, quando e ele aqui ele está falando de desenvolver a mediunidade, então já é assim, olha, dá para perceber que pode ser que tenha mediunidade, então vamos testar ou experimentar. Então, ele sugere, né, que para a criança a psicografia, né, não deve ser estimulada quando criança. Deixa ela ficar um pouco mais adulta. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico envolve troca de fluidos e envolve também, né, a necessidade de se moralizar. O médium precisa, né, fazer um trabalho de adiantamento moral. Ele tem que fazer a sua
transformação moral a partir, né, dos ensinamentos dos espíritos. Tem crianças que entendem isso e fazem normalmente, nem se preocupam, mas há crianças que podem levar para coisas como a brincadeira, né? Então é muito comum aquelas brincadeiras do copo que todo mundo conhece, né? Que basicamente é um fenômeno de efeitos físicos, né? Mas, ao mesmo tempo, dado que você faz perguntas e recebe respostas, né? Com o movimento do copo para um lado ou para o outro, isso também se torna um fenômeno inteligente, né? E, portanto, com essas coisas não se brinca, porque nós não sabemos que espíritos vão se manifestar, né, numa hora dessas. Geralmente, quando você toma a coisa como um brinquedo, como uma coisa, né, que seria brincadeira, né, que você vai levar como se fosse uma brincadeira, tem que tomar muito cuidado para não cair nas mãos de espíritos enganadores, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, o ponto-chave, então, aqui é que para as crianças, né, deveria se esperar para o desenvolvimento da mediunidade que ela tenha pelo menos 17, né, para 18 anos, quando tem discernimento daquilo que precisa fazer, né, porque senão ela está fadada a sofrer consequências grandes. Comentários? Algum comentário, pessoal? Se não, vamos em frente. Faustinho, por favor. Pergunta 222. E aí termina esse capítulo. Ela não é uma pergunta, é um item, né? A gente usa como item, tá bom? Tá. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode ter relações com espíritos sérios. As invocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizessem dela um jogo, se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança, dotada da faculdade medianímica, não a exerça, senão sob os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, depois disso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontânea e que, em todos os casos, é preciso
Nisso, usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis. É preciso disso afastar, por todos os meios possíveis, aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura, que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso se a pessoa se entregasse, com excesso, às práticas de devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer, contudo, com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa, é dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Chamamos, a esse respeito, a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. Muito que bem. Então, o Kardec, né, está fazendo aqui uma exortação, né, explicando que não se deve, de jeito nenhum, né, você fazer vamos dizer assim, o desenvolvimento da mediunidade em crianças, ok? Existem muitos percalços e a gente sabe que mesmo pessoas capazes de discernir, né, de ter discernimento, de poder até mesmo fazer julgamentos, ela pode, de uma certa maneira, ficar influenciada, vai ficar com imaginação fértil e tudo. Como a gente não sabe o que viemos, né, com que coisas que viemos ou problemas que viemos, né, então ele alerta sobre a possibilidade de mais tarde se desenvolver a loucura, né, ou até mesmo levar à loucura uma criança, né? Então, é preciso o máximo possível que a mediunidade nas crianças não seja, vamos dizer assim, reforçada, certo? Basicamente é isso, esse item, e aí a gente acaba este capítulo dos inconvenientes da mediunidade. O ponto-chave, né, é que não é a mediunidade que leva a pessoa à loucura, né? Mas sim, se a pessoa não fizer ao longo da sua vida uma transformação moral, né, e ficar, vamos dizer, abertas à ação dos espíritos sofredores, né, dos espíritos obsessores, a pessoa, com uma certa predisposição à loucura, pode acabar, né, indo nesta direção. Então, era isso que tinha neste capítulo. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, aí nós vamos no livro Seara dos Médiuns e voltar a ler o capítulo
a lição 43 do livro Seara dos Médiuns. Você não está com o livro Seara dos Médiuns aí, tá, Faustinho? Eu estou com o PDF dele, Eduardo. Ah, então tá bom. Mediunidade e alienação mental, é isso? Isso, alienação mental, exatamente. Então, vamos lá. Reunião pública de 13/6/1960. Questão número 221, parágrafo 5. Quantos não se resigniam com a verdade? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque quantos não se resigniam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século, dizem inconscientemente que a mediunidade gera a loucura. E multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Então, para um pouco. Então, veja. Quando nós temos uma visão materialista da vida, né, a gente acaba com uma visão completamente equivocada sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade, né, sobre o fenômeno mediúnico em si. Se eu não conheço como que ocorre esse fenômeno mediúnico, né, se eu não conheço as bases da doutrina espírita, por quê que eu não conheço? Porque eu não quero conhecer, horas. Simples assim, né? Para mim, eu não acredito que haja espírito. Pois é, então, você acredita que não haja. Então, você é tanto crente quanto eu, né? Então, o materialista é um crente na matéria, enquanto o espiritualista é um crente no espírito, que existam espíritos, certo? E, portanto, se a mediunidade, né, é um fato, porque há espíritos desencarnados que se comunicam, né, ela não leva à loucura. Quantas e quantas pessoas não têm nenhum problema mediúnico e que entram em estados de loucura terrivelmente dolorosos, né? Portanto, não é a mediunidade que leva à loucura. E os cientistas materialistas, né, que não aceitam a ideia de existirem espíritos, né, ele vai arrumar as teorias mais complicadas para mostrar, né, que a pessoa, que é tudo um fenômeno físico, físico-químico, um desarranjo das células piramidais, ou o que for, né? Então, o Emmanuel coloca até mesmo como esse, né? Eles falam assim, estado mórbido, né? Como se aquilo fosse uma resposta, né? Obviamente não é uma resposta. Comentários de alguém que queira? Muito bem. Então, vamos em frente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos
de que se serve o espírito a fim de expressar-se e envolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem facilmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmo semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte, é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para se lhe deslustre a missão divina. Então, veja, o Kardec, o Emmanuel, na verdade, né, ele tem uma beleza muito grande, né, naquilo que ele fala. Ele trabalha, né, a questão fazendo um paralelo, né, entre um determinado sentido que nós temos, o tato, a visão, né, a audição, tudo aquilo que o movimento, né, das mãos e tudo, né, tudo aquilo que nos pertence como, vamos dizer assim, como encarnados, né, nós somos essa matéria que aqui está, né, elas são utilizadas por nós o tempo inteiro. Então, você não vai falar que aquilo que eu estou vendo, né, e que eu deveria saber como ver, né, sem julgamento, sem problemas, que quando eu vejo aquilo que aconteceu, né, é por causa da minha visão. Infelizmente, nós tivemos uma pessoa que ele tinha visões, né, e aquelas visões eram contrárias aos ensinamentos que ele recebia na igreja que ele frequentava, né? E estava colocado lá no Evangelho. Se a visão, né, for motivo de escândalo, que você tire a visão, né? E ele, num movimento de desvario, ele acabou se cegando, né? Criando problemas terríveis para a sua vida, né? Então, o problema não estava na visão, porque ele continuou a ter, né? Não tinha mais aquela visão, mas tinha outras, né? Que ele, obviamente, colocava na conta, né, da memória. E não mais, porque ele não tinha mais a visão. Então, não são os olhos, né, que devem ser retirados, né? O olho de um bom é igualzinho o olho de um mau, né? Um olho que é capaz de
de estar na mão de um fazedor de guerras, né? Ele também está no rosto de uma pessoa que é do bem. Então uma coisa não tem ligação direta com a outra. Então este é o ponto-chave da argumentação aqui do Emmanuel, né? Veja, não pode colocar numa coisa a responsabilidade sobre o que nós fazemos com aquela coisa, né? Então, por isso que, no caso da mediunidade levar à loucura, né, o problema não está no fenômeno mediúnico, mas sim no que o espírito está fazendo e aprendendo, né? Então vamos em frente, Faustinho. Achou, Faustinho? Fechado. Voltar uma página. A manifestação é da instrumentalidade. O erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E como acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação. É isso, né? Então a gente nota que a questão principal está naquilo que nós fazemos com o conhecimento que temos, com a faculdade mediúnica que temos. Ela está sendo usada para o nosso crescimento espiritual? Nós estamos usando para fazer o bem aos outros? Nós estamos fazendo a nossa transformação moral, que que vai ser mais facilmente compreendida por nós quando nós entendermos as coisas que os espíritos nos trazem? Então, se isso nós estivermos fazendo, não teremos propensão à loucura. Mas isso, né, é uma questão fundamentalmente de mudança, transformação moral nossa. Não é a mediunidade que é o problema, somos nós. Só um minutinho, pessoal, por favor. Muito bem. E assim a gente termina, tá ok? A gente termina o nosso capítulo, tá? 43, e vamos então agora para o capítulo 44 do livro Seara dos Médiuns. Então, eu gostaria que o Faustinho lesse o capítulo e depois nós vamos parar nesse 44. Lembrando que ele vai, então, seguir na sequência, tá ok? Na sequência do capítulo que nós estamos estudando do Livro dos Médiuns. Tá? Nós vamos para o capítulo 19.
Você pode ler para mim, Faustinho? Posso sim, Eduardo. Ser médium. Reunião pública de 17/6/1960. Questão 223, parágrafo 10. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posições de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita, seja ele, uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontando a todos. Ser médium é ser ajudante no mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo, inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Muito bem. Acabou não, né? Acabou. Né? Então, o que a gente percebe agora no Emmanuel, né, é chamando o médium, né, a se colocar na reunião mediúnica como um real trabalhador. Qual que é a ideia dele? Qual que é a ideia de ser médium? A ideia de ser médium, né, é permitir que espíritos se comuniquem conosco, né, como homens que somos aqui na Terra, espíritos encarnados. Então, que espíritos desencarnados se comuniquem
com os encarnados, que somos nós, por meio daquele médium, utilizando o corpo físico, a estrutura mental, né, os fluidos mais densos do médium, para ele poder, né, se manifestar. A ideia é essa. Então, se você senta lá e fala assim, pronto, eu estou aqui, faz o que você quiser comigo, né? Não é a postura correta. Tanto que o Kardec, quando ele fala da formação do médium, ele diz lá, o sujeito vai fazer o treinamento da psicografia, ele tem que ficar com o papel na mão, e ele tem que permitir, né, que a coisa ocorra. Ele vai ter que fazer a parte dele, e não esperar, né, que os espíritos se utilizem dele. Eles vão se utilizar se o trabalhador estiver pronto para fazer isso. Muito bem, pessoal. Por hoje nós paramos aqui, ok? Então, nós vamos fazer a prece de encerramento, né? E deixa eu ver se tem a Cecília por aqui. Não tem, tem a Cláudia, mas a Cecília não está aqui hoje. Ah, ela está viajando. Muito bem. Tem alguém que quer fazer a prece ou faço eu? Vou dar tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer a prece. Amado Mestre Jesus, nós com muita alegria no coração, pela oportunidade deste estudo, né, e dessa troca de impressões, esse estar com os amigos, né, e estudando todos juntos, né, que nos é proporcionado por esta experiência, agradecendo também aos espíritos amigos que nos visitam em nossos lares. Nós queremos deixar a nossa prece de encerramento entregue nas mãos da equipe espiritual, agradecendo a ela por tudo que nós recebemos e dedicando a prece em benefício do irmão mais necessitado. Encerrando a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite, Eduardo. Vamos. Todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom Tchauzinho, descanso a obrigado, todos. obrigado, Obrigada, gente. Eduardo. Boa Tchauzinho. noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vocês também. Você desliga aí, Antônio. Obrigadão. Estão Um desligando. abraço. Tchau.